Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocar. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, já outras vezes nós falamos que primeiro os judeus, ou primeiro todos os homens de todos os tempos, sempre criaram os seus próprios deuses para dar valor e poder àquilo que eles faziam. Os faraós do Egito, as pirâmides, que são praticamente o símbolo claro do sonho da imortalidade dos homens. Com o povo de Israel, Deus entra na história. E quando Moisés lhe pergunta: eu vou até o faraó para libertar o teu povo, mas o que eu vou falar para ele? Quem é que me manda? Quem te manda não é o Deus que os homens criaram. Veja bem a diferença. É aquele que é, quer dizer, o princípio de todo ser que existe no universo. Gente, quando falamos isso, devemos compreender bem aqui tantas besteiras que os homens estão procurando na igreja. Tanta besteira. Se o Papa vai dialogar com as outras religiões, se o Papa vai admitir o divórcio, se o Papa vai deixar o uso da camisinha, nós estamos loucos. A humanidade está de vez louca. Nós temos celebrado uma sexta-feira santa. O que é na sexta-feira santa? É um túmulo que se abre. É uma vida que é destruída pelos homens. Como são destruídas tantas vidas, fora as guerras, fora as injustiças, a própria autodestruição do ser humano, simbolizada mais claramente pela droga, mas não somente pela droga, porque somos todos, de uma certa forma, drogados. A gente não se droga com o crack, se droga com o trabalho. Fazemos do trabalho o nosso Deus. Fazemos do sucesso o nosso Deus. Fazemos do dinheiro o nosso Deus.
Fazemos do luxo o nosso Deus. Fazemos do prazer o nosso Deus. Pior ainda, do orgulho, da vaidade, o nosso Deus. Nos drogamos com tudo isto. Autodestruição. Depois acontece também o fato que a gente chama de pecado. E como já disse muitas vezes, o pecado é coisa feia. Muito feia. A morte é coisa boa. O que vocês acham? A morte. Quando alguém está morrendo, e quando um parente muito perto, muito próximo, ou outros, estão morrendo. É coisa bonita? Não. E você sabe a causa da morte qual é? O pecado. Pelo pecado, a morte entrou no mundo. Então nós não estamos falando de brincadeira, sabe, gente? Nós não estamos aqui para assistir ao espetáculo da paixão, como vai no norte, milhares de pessoas, que o que a gente quer é gozado, é o espetáculo. Assistir um cinema. Para ficar longe, não sofrer e lutar pela justiça e pela verdade lá no cinema. E nós? Aqui não. Aqui nós estamos mergulhados nisso. Então quem diz, eu não tenho pecado? Quantas vezes vocês devem ter ouvido, não é? Eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso rezar. Por quê? Eu não mato. Eu não roubo. Eu não faço mal a ninguém. Já ouviram isso aqui? Já. Grande filosofia do mundo, não é? Vocês já viram algum morto sair do sepulcro para matar, para roubar, para estuprar, para fazer guerra? Vocês já viram? Não. Deus é o Deus da morte ou o Deus da vida? Eu sou o princípio de toda a criação. Crer é uma coisa, estudar é outra. Estudar é maravilhoso. Quem fala para vocês é que queria saber tudo, queria falar todas as línguas, pelo menos, não, todas as línguas não, que não dá, mas 50% me comunicar com o mundo inteiro. Então estudar até o chinês, tudo, para eu me comunicar com mais gente possível. Mas como é pequenininha a inteligência do homem, mesmo que descubra um monte de coisas. Deus nos pede para nos elevar acima dessa inteligência e entrar, primeiro, no conhecimento de Deus, conhecer todas as coisas. Então aqui que vem o problema da fé. Ou você tem ou não tem. Porque de acordo com a vida que você leva, aquilo é a tua fé. Mesmo que frequente a igreja, mesmo que você seja padre, mesmo que você seja bispo, compreende? A fé é um negócio que nos atinge profundamente e realmente dentro da nossa existência. Porque aquilo que é Deus, princípio de todas as coisas, que conduzia toda a história do povo de Israel, ele veio à terra. Veio como Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo se fez. Nós somos espíritos, somos anjos ou somos carne? Esta carne mortal que nós recebemos de nossos pais. Esses dias eu tenho celebrado de muita criança pequena. Falei para os pais, que coisa feia que vocês fizeram. O que, falei? Vocês deram vida a essas crianças tão bonitas e elas vão morrer. É coisa feia. Gerar uma criança para morrer. Vai. É que a gente não quer pensar, mas vai. Vai.
Então Deus se fez homem para trazer a vida. Quando São João termina o seu evangelho, fala assim: nós contamos todas estas coisas, das quais nós fomos testemunhas, para que creiais neste homem. E crendo, tenhais a vida. Muitas vezes insisto, chateando até. Quem vai à igreja tem que procurar a vida, não as coisas. Quem procura as coisas, gente, vai ter o sabor das coisas. E 99,9% do povo luta para ter as coisas. Vai ter o sabor das coisas. Quem procura a vida vai ter o sabor da vida. E o sabor da vida é outra coisa. Em alguns momentos sentimos, humanamente, um forte sentido de amizade. Parece que tudo some. Se apaixona, garoto. O amor humano. Tudo passa despercebido. É o sabor da vida. E Cristo trouxe a vida para que tenhamos o sabor da vida. Para que passemos exatamente da morte, que é este bendito pecado, porque ele atrapalhou todo o nosso sentido, à vida. Então este Deus que veio, que não foram os homens que criaram os falsos deuses, veio como Deus, Espírito puro. Voltou a Deus. Se separou do seu corpo? Não. Voltou junto de Deus como homem. E aqui que está todo o mistério, é o segredo desta pessoa, Jesus Cristo. Ele veio como Deus, como puro Espírito. Volta para a sua casa como homem. E a nenhum dos anjos Deus vai dizer: senta-te à minha direita. Mas vai dizer a uma criatura humana. Mas ele era Jesus Cristo, era homem. Como eu sou homem. Ser humano. Como vocês são seres humanos. Como vossos filhos são seres humanos. Como nossos pais que morreram são seres humanos. Aqui nós estamos vendo é uma realidade, gente. Não estamos assistindo a um espetáculo puro e simples. Aí começamos a rever todo o sentido da nossa existência. Existe o sonho dos homens e o sonho de Deus, para usar uma linguagem humana. O sonho dos homens, outro dia fui comprar as telhas, o homem falou: a gente quando é jovem pensa em ficar rico, fazer isto e aquilo. Falei: que besteira, pensar em ficar rico. Que vida chata que deve ser. Que vida chata. Crescer, pensar, se realizar para ser rico. Não é? Mas é assim, 99,9% do povo pensa assim. O sonho dos homens. Porque com a riqueza pensa que vai comprar tudo. Vai comprar a vida, vai comprar as coisas, vai comprar os prazeres, vai comprar tudo o que quiser. É o que imagina da vida. Para vocês compreenderem bem como a fé nos leva a outra dimensão, a outra realidade, que não é simplesmente um sonho, é outra realidade. Nos leva à própria vida. Então, crescer para encontrar a plenitude da própria vida. Este é o sonho de Deus. Esta é a meta para todos os homens. Eis porque Ele, Deus, se fez homem, e repito, e voltou para sua casa como homem.
para nos dizer onde está a grandeza de cada um de nós. Mas nós devemos ver esta grandeza de Deus, gente, primeiro, aonde? No homem totalmente destruído, escarnecido. Eu estava lendo outro dia a pobreza de Cristo. Tinha já meditado algumas vezes, não tinha captado. A nossa inteligência é muito... capta uma coisinha por vez só. Ou o coração. Ele foi pobre do seu poder, Cristo. Vocês comparam isto. Quando a gente coloca no mundo o sonho de ficar rico, não é? Então, Cristo, que sabedoria eterna, que provavelmente ele foi pobre do seu poder. Sem nenhuma força. Prende ele, amava ele. Pobre de toda a sua força. E não é que ele não tinha manifestado o seu poder durante a sua vida. Bom, gente, ele tinha expulsado demônios. Ele tinha ressuscitado os mortos. Já até quando os guardas foram prendê-lo, simplesmente quando ele disse: a quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Pum! Eu lembro que foi a minha primeira impressão, quando era criança, que minha mãe me levou a assistir no cinema, o filme, A Vida de Jesus. Quando eu vi que caíram todos, falei: ué, mas por que ele se deixou prender? Se ele tinha o poder de destruir todo mundo. Ele se tornou pobre do seu poder. Pobre dos seus amigos. Pobre do apóstolo que tinha falado: eu vou morrer com você. O negou. Pobre dos seus fiéis. Judas se sentiu traído por Cristo porque não realizou o reino de Deus. E o entregou aos sacerdotes. Vendido por 30 moedas. O Padre Pio, vocês devem ter ouvido falar de Padre Pio, ele era muito brincalhão. E um dia vendi a imagem dele lá na cidade de São João no Rotondo. Padre Pio por um dinheiro, Padre Pio por um dinheiro. Ele falou: Jesus, como somos diferentes. Você pelo menos foi vendido por 30 dinheiros. Eu por um dinheiro só. Não tem valor nenhum mesmo. Entende? Pobre. Pobre. Pobre do auxílio, de uma medicina. Pobre do povo que ele tinha vindo resgatar. Os próprios que tinha gritado atrás dele: Hosana ao rei, o filho de Davi, foram os mesmos que depois Judas, porque Jerusalém não tinha muita gente, não, que gritaram: crucificam. Os mesmos, o ser humano, pobre de tudo isto, mas ele conduziu para frente a história da humanidade. Aqui que entra aquilo que eu sempre insisto, sempre, gente, nós temos uma fé que se chama cristã. Não é uma fé qualquer. Não é uma busca qualquer. Pela qual nós devemos respeitar todos os seres humanos que buscam a verdade, que um dia irão encontrar a verdade. Não é uma fé qualquer. E a fé numa realidade, no homem que exatamente assumiu as nossas dores. Eu já contei para vocês, eu vou também porque refletir nestes dias, que não tinha nem eu me tocado naquilo que aconteceu comigo mesmo. Que quando o médico errou, me furou a vesícula, as dores eram tão grandes que o médico aqui, São José, falou: Frei, não é possível que furar a tua vesícula. O presídio estava junto. Falei: por quê, doutor? Porque a dor é tão grande que a gente enlouquece. E mais do que a dor do parto,
mais do que a dor das pedras nos rins, mais do que... A gente enlouquece. Falei, doutor, eu não falei que não sofri. Falei que furou a vesícula. Agora que eu sofri, sofri. E quando a dor, nem posso dizer o que quero, porque não conseguia ficar mais de meio minuto numa mesma posição na cama lá no hospital. Para dizer a vocês como é diferente a vida cristã. Eu vi muitas coisas lindas, lindas, lindas. Eu vi a cidade de Caçapava se converter, toda a juventude. Vi outras pessoas morreram maravilhosas, etc. Assisti a milagres. Mas ontem encontrei mesmo Deus. Foi aonde Ele me encontrou. Na cruz. Foi lá. Que Ele me encontrou, que eu encontrei Ele. Porque a missa de Cristo foi uma só. Ele não foi padre de carreira. Ele foi sacerdote. Sacerdote é aquele que imola. No Antigo Testamento imolava as ovelhas, os animais que se entregavam para tirar o pecado do mundo. E ele foi sacerdote que se ofereceu e foi também o carneiro. Foi a ovelha, a vítima que se ofereceu. Então, naquele instante, eu lembrei, já que não conseguia nem rezar a Ave Maria com a boca, não tinha força. Jesus, eu rezei muitas missas para você e para o povo. Mas esta agora é a minha missa, que será o meu sacrifício. Quantas vezes nas dores a gente pergunta, por que Deus me castigou? Por que Deus faz isto comigo? Por que acontece isto comigo, não é? A tentação é muito grande. Por que Deus permite isto comigo? Eu não tive nem a capacidade de raciocinar por que acontecia aquilo. Falei, esta é a minha missa, ofereço isto junto com o teu sacrifício na altar. Ele pegou as nossas dores, Ele pegou a minha dor, e Ele carregou a minha dor. E no lugar da dor, entrou uma paz no coração que o mundo não conhece. Uma paz infinita, imensa, que você dá todo o dinheiro do mundo, dá todos os prazeres do mundo, em comparação àqueles instantes daquela paz que você sente como gosto da paz. Não é tranquilidade, é paz, é plenitude de vida. Então não é à toa que a gente fala, Ele pegou as nossas dores. E Ele pegou também o nosso pecado. Que, como falei antes, Ele entrou no reino da morte. Por isso que eu falei que o pecado é coisa feia. Que vai nos destruir, vai nos matar. E Ele assumiu este pecado. Imagine então se as dores físicas foram assim. E daí vocês podem dizer, mas o que aconteceu depois? O que aconteceu? Me limpou de tudo. Ressentimentos que tinha, mágoas, tudo. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra pode fazer isto. Nada. Absolutamente. Ele me fez puro. E eu senti que tinha força. Que era Ele, lógico que não era eu. Aí, Ele a força de amar o mundo inteiro. Se alguém me matasse naquele instante, eu o amaria. É para o reino do amor que Deus nos quer levar. Porque Deus é amor. Mas não é amor, sentimentalismo. É a essência da vida. É capacidade de você abranger o universo inteiro. Então a gente começa a enxergar o mundo, não mais com simplesmente a ciência, o conhecimento, que são coisas limitadas, bonitas,
mas com a alma, como Deus enxerga o mundo. Então, neste campo que ele trabalha, na nossa dimensão espiritual, eu já falei outras vezes, gente, somos materialistas à beça. Ainda nós descobrimos, e conhecemos, e acreditamos que existe algo espiritual que não se vê, porque a gente começa, mas eu não vejo. Então, a inteligência você vê. Você é cretino mesmo, não é? Ou é safado? A inteligência você não vê, por que vai estudar então? Não é um bem espiritual a inteligência, meu Deus do céu? Por que vai estudar? Você que quer crer somente naquilo que você vê, naquilo que você toca, naquilo que você sente. Então, se a nossa alma é um bem espiritual infinitamente superior a todos os bens materiais. Eu acho que o ser humano é superior a todos os bichos, a todas as coisas da terra, exatamente porque tem inteligência. E é superior a todas as coisas, exatamente porque tem alma. E é superior também aos próprios anjos, porque, repito, se Deus veio, se fez homem e voltou para Deus como homem, é porque o ser humano é superior aos próprios anjos. Nós que cultuamos tantos os anjos, não é? Que parecem eles tão esplendorosos, nós tão míseros. Então, aí que está o grande mistério daquele homem destruído, miserável, pobre de tudo, abandonado, mas vivo em Deus. Então, isso que os primeiros cristãos diziam: Cristo se fez homem para que os homens se tornem Deus. Então, a lógica depois da sua ressurreição é a lógica da vida. A lógica da vida. Termino. Já falei para a gente olhar esta Semana Santa, que se faz tantos espetáculos, exatamente como uma cirurgia. A gente entende bem o que é a vida humana. Então, quando a pessoa não fica chorando, porque Cristo sofreu ou não sofreu. Alguém deve ter assistido aquele filme de Gibson, sei lá, A Paixão de Cristo. Não é aquilo o importante, gente. O importante é como quando alguém entra numa cirurgia e é anestesiado. É pensar se ele vai viver ou vai morrer. Não interessa se o médico vai cortar, se ele vai sofrer, se ele vai ficar jejum, se ele vai ficar numa terapia intensiva. Interessa isto? Não. O que interessa? A vida. É em Cristo. Sabe o que interessa, gente? É a vida. Se nós não olharmos isto no cristianismo, podemos escolher qualquer outra religiosidade. Mas cristã não é. Porque nossa vida está em Cristo. E o grande anúncio é porque não é um espetáculo. O grande anúncio que São Paulo fez aos pagãos do mundo inteiro, na carta aos Colossenses, me parece, ele fala claro: eu vos anuncio o grande segredo de Deus, o grande mistério que ele guardou, nem revelou aos profetas. Cristo, este Cristo que conduz a sua história e conduz a nossa história, ele habita em nós. Então, além do pecado, que é coisa feia, não é? Nós temos Cristo, que é o próprio Deus. Termino com aquilo que devo insistir, não adianta. Por hoje não pequei. É um lema de muitos movimentos. Muito pobre. Por hoje, procurei Cristo.
A criança não fica, por hoje não fiquei doente, não é? Ele se alimenta, ele se amamenta, os pais dão alimento para ele crescer. Então, quem acredita em Cristo, disse no comecinho da Quaresma, procure Cristo. Aonde se encontra Cristo? Na oração. Está dentro de nós, mas através da oração nós alcançamos Ele. Só. A não ser que queiramos um trauma bem terrível. Nós temos uma vida normal, não é? E a oração é o caminho normal. Os traumas são coisas excepcionais. Vamos ter que esperar que aconteçam esses traumas de grande conversão. Aí cada um de nós escolhe. E a qualidade da sua vida. E termina, vocês depois podem levar isso aqui, para vocês verem o relacionamento de Cristo com a vida. Eis que resplandecem os raios sagrados da luz de Cristo, que surge como pura luz, e que descobre os tesouros celestes da glória e de divindade. A noite escura e dissipada, a luz desfaz a sombra espessa, e o triste fardo da morte nos é arrebatado. A vida se irradia sobre todos os homens, e todos se iluminam por esta luz de brilho eterno. Cristo, que surge, se estende sobre todo o universo. Ele que existe antes da estrela d'alva e antes de todos os astros celestes, imortal, imenso, o grande Cristo, brilha sobre os homens mais que o próprio sol. Eis um dia de luz, eterno, imutável, e que não se extingue. Se instaura para todos nós, que nele depositamos nossa fé. Páscoa mística espiritual, celebrada pela lei em figura e completada realmente pelo Cristo. Páscoa, maravilhoso prodígio da força de Deus e obra do poder divino. Verdadeira festa e eterno memorial. Dos sofrimentos, presta atenção, surgiu a impassibilidade. Da morte surgiu a imortalidade. Do sepulcro ressurge a vida. Das chagas emana o alívio. Da queda a ressurreição. Que os céus dos céus, portanto, festejem que ele se apregou à glória de Deus, como inspira o Espírito Divino, e nós possamos receber os raios do Divino Espírito enviado pelo Pai. Que o celebre os anjos do céu, que o celebre todo o povo de Deus, contemplando a chegada do Cristo ressuscitado sobre o universo. Que o celebre o coro dos astros, que apregou aquele que surge antes da estrela da manhã. Que o celebre também a terra, irrigada pelo seu sangue. Gozado, ele redimiu também a terra, jorrando o seu sangue na terra física, material. Que o celebre toda a alma humana que foi vivificada pela ressurreição, por um novo nascimento. Páscoa, a solenidade de todo o universo, presente que o Pai quis dar a todo mundo, resplendor de Cristo sobre a terra, festa dos anjos e arcanjos, vida imortal para todos os homens, vida celeste para todos os seres, festa santa para o céu e para a terra.